Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, destaca a alta performance do TRT de Goiás e o compromisso com a Justiça. Saiba como contribuir com o INSS como autônomo. E no bloco de entrevistas, a advogada Tainara Ferro fala sobre os desafios da equidade de gênero no Brasil. O Hora Extra está no ar. Você que trabalha como autônomo sem carteira assinada pode ter acesso aos benefícios do INSS como contribuinte individual. O pagamento mensal garante benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade e salário família. Confira. A dica da dona Nilda, que tem mais de 15 anos de experiência como diarista e se classifica como autônoma, é clara e valiosa. Então, por isso que muitas das pessoas que trabalham nessa área de autônoma, né, não pagam o INSS e arrepende depois. Eu aconselharia todo mundo a pagar, a contribuir. Nilda contribuiu por vários anos, mas decidiu interromper os pagamentos. Quando o marido adoeceu, ela precisou de assistência e não conseguiu. Como eu fiz opção por trabalhar por conta própria, e eu vi a necessidade maior quando o meu finado marido adoeceu e a gente não conseguiu o auxílio, porque ele trabalhou mais de 20 anos de carteira assinada, porém ficou mais de 5 anos sem ter vínculo com o INSS, aí a pessoa perdeu o direito. A contribuição ao INSS garante o acesso a vários benefícios sociais que não estão disponíveis sem esse pagamento. Ao contribuir, você passa a ter direito a vantagens como aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte para seus dependentes. Bom, as carências para cada benefício que a gente tem. Os benefícios por incapacidade, a carência é de 12 meses. A exclusão para a exigência dessa carência seria doenças ocupacionais ou acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho. Então, é excluído. Basta que você faça uma única contribuição e você tenha ali algum evento desse, para um acidente, uma doença ocupacional, você está assegurado pela Previdência Social, que é da mesma forma também que o CLT. O CLT também tem essas regras. E para os benefícios por incapacidade, 12 contribuições mensais. Posso pagar todas as contribuições de uma vez só? Não. Tem que ser mês a mês, paulatinamente. Então, você faz as 12 contribuições, aí você pode sim fazer a solicitação. Salário maternidade. Posso pagar uma ou duas contribuições e pedir o salário maternidade? O STF julgou que pode sim, da mesma forma que a empregada, hoje a contribuinte individual, inclusive a MEI, ela tem direito ao salário maternidade, tendo pago apenas uma contribuição. Então, são coisas que são direitos que as pessoas têm, basta estar contribuindo com a Previdência Social. A aposentadoria por tempo de contribuição, aí essa aposentadoria ela foi extinta com a Emenda Constitucional 103 de 2019, passando a exigir a idade para se aposentar. Então, a mulher ela precisa ter 62 anos de idade e o homem 65, e ambos com 15 anos de contribuição. Essa é a carência para a aposentadoria hoje, seria 15 anos de contribuição. As demais, a gente tem que analisar se encaixa ou não nas regras de transição. A alíquota da contribuição varia de acordo com a categoria escolhida pelo profissional, que ao recolher como contribuinte individual pode optar pelo plano tradicional ou pelo plano simplificado. No primeiro, o pagamento consiste em 20% do valor do salário, que em 2024 pode variar de R$ 1.412, o salário mínimo, a R$ 7.786,02. Já o plano simplificado permite o recolhimento fixo de 11% em cima do salário mínimo. Sulene é manicure e desde o início da sua carreira foi orientada a abrir um MEI, microempreendedor individual, e a realizar o pagamento de suas contribuições. Eu fico até falando que eu quero ir lá ver se eu aumento, porque eu fiz sobre um salário mínimo, né? Aí quando a gente vê a importância que a gente sabe que precisa, uma hora vai precisar. E aí é uma segurança para a gente, né? Eu quero até ver se eu vou aumentar para 2, porque é bom, serve futuramente, né? Aposentadoria também.
Quando engravidou, Sulene ficou aliviada ao receber o salário maternidade, o que ajudou a lidar com as despesas durante esse período tão especial. Em menos de um mês eu corri atrás e aí recebi o benefício do salário materno. Com as mudanças no mercado de trabalho, a contratação pode ser realizada tanto pelo regime CLT quanto como pessoa jurídica, PJ. A advogada Marli alerta sobre as medidas que devem ser tomadas em casos de transição de carreira. Hoje, quando você for mudar de CLT para ser contribuinte individual, precisa-se de uma orientação de um especialista, porque senão você acaba tirando de você um direito que você já tinha. Às vezes a sua contribuição era no teto, e você vai lá e faz uma contribuição de um salário mínimo. Então, isso abaixa muito o valor do seu salário de benefício, porque tudo é computado. Nós temos um período de base de cálculo que vai de julho de 94 até um mês antes da efetiva aposentadoria da pessoa. Então, se você tiver umas contribuições de um salário mínimo, automaticamente você vai reduzir o valor do seu salário de benefício. Qual o resultado prático de uma correição para o cidadão que procura os serviços da Justiça do Trabalho? O TRT de Goiás recebeu a visita da equipe de correição comandada pela ministra e corregedora do TST, Dora Maria da Costa. Ela falou sobre a atividade correicional, que tem como norte o regular andamento do processo e melhoria da prestação de serviços. A correição é um procedimento essencial para avaliar e aprimorar os serviços prestados. Durante esse processo, magistrados e servidores participaram de uma série de auditorias e inspeções com o objetivo de identificar as áreas que requerem melhorias. Entre as áreas analisadas estão as estruturas judicial e administrativa, as condições de trabalho, os sistemas tecnológicos, os prazos processuais e a qualidade dos serviços prestados. Nós tivemos nesses 24 tribunais diversidade imensa de procedimentos, o que é natural, porque as diversidades desse gigante que é o Brasil, mas eu vejo que a Justiça do Trabalho cumpre o seu papel. A correição foi conduzida pela ministra Dora Maria. As conclusões e recomendações da ata correicional do TRT 18 foram lidas diante de magistrados, servidores, procuradores do trabalho e advogados que se reuniram no plenário IP do tribunal em Goiânia. A correição geral que o tribunal recebeu, ela é importante para nortear os trabalhos do tribunal, para corrigir eventuais desvios, mas também para demonstrar aquilo que o tribunal tem feito de bom e ter assim um retorno mais certo, mais de alguém que tem uma visão superior para quem está trabalhando, para a comunidade também que recebe o serviço. A correição é muito importante, ela é uma auditoria na atividade fim do tribunal. Durante a leitura, a ministra comentou que o tribunal cumpriu quase todas as recomendações da correição anterior e que desta vez houve uma redução da quantidade de recomendações. Acho que o tribunal aqui ainda continua sendo um dos melhores tribunais em termos de índices de produtividade, de capacitação. Então, é um tribunal que tem destaque, tem muitos selos de diamante e de ouro, e isso demonstra o alto nível do tribunal. Entre os destaques da correição realizada aqui no TRT Goiás está a redução do prazo médio de processo. Em 2022, o prazo entre o ajuizamento da ação até a sentença era de 175 dias. Agora, o tribunal reduziu esse prazo para 114 dias. Quanto às recomendações, destaca-se a necessidade de os tribunais retornarem ao trabalho presencial, pois isso é fundamental para a manutenção da justiça do trabalho. Eu passei os 24 tribunais chamando as partes para o presencial e os advogados e os juízes. Por quê? Porque é o diferencial da Justiça do Trabalho. É uma justiça especial em que a parte quer ver o juiz, quer estar na sala de audiência. Não adianta você dizer que ele vai conversar com a tela, porque ele não tem a familiaridade com uma tela. E o olho no olho, para mim, continua sendo imbatível. Com a correição no TRT de Goiás, a ministra Dora Maria encerra seu percurso pelos 24 tribunais regionais do trabalho do país nos últimos 2 anos, 2023 e 2024. Ela é a primeira mulher a ocupar essa função na história da Justiça do Trabalho. A questão da mulher
que enfrenta um cargo desse, porque não é um cargo fácil, é espinhoso, porque você tem que ficar entre o equilíbrio para não melindrar demais os colegas, mas ser também dura na cobrança, porque a função exige isso. No próximo bloco, a advogada Tainara Ferro fala sobre equidade de gênero, desafios, conquistas e desigualdades envolvendo as mulheres no mercado de trabalho. Confira já já. Os problemas da inserção da mulher no mercado de trabalho são bastante conhecidos. Taxas de desemprego mais altas, menores salários, dificuldades de crescimento profissional e maior informalidade. Em 2023, a Lei da Igualdade Salarial buscou criar parâmetros para enfrentar a falta de isonomia de salário entre homens e mulheres, mas ainda não foi suficiente para promover a equidade de gênero. A igualdade de tratamento entre mulheres e homens e a equidade de oportunidades é um direito que vem sendo conquistado em todo o mundo. No nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com a advogada Tainara Ferro. Ela vai falar com a gente sobre os desafios das mulheres na conquista de direitos dentro e fora das empresas. Tainara, seja muito bem-vinda. Marina, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Certo, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 42 anos, branca, tenho cabelos longos e loiros, estou usando uma camisa branca. Gostaria de pedir também, Tainara, a sua gentileza de fazer a sua autodescrição. Eu sou uma mulher de 33 anos, 1,68 de altura, cabelos castanhos, abaixo dos ombros, olhos castanhos, branca. Também estou de camisa branca. Tá ótimo, obrigada, Tainara. Vamos começar então com o nosso bate-papo nesse assunto que é tão relevante, né, Tainara? Em muitos setores, mulheres ainda ganham menos que os homens para desempenhar funções equivalentes. A luta pela igualdade salarial é uma das bandeiras centrais do movimento pela equidade de gênero? Sem sombra de dúvidas. Só que, por mais que pareça simples a gente pensar simplesmente no mercado de trabalho, mas é algo muito mais profundo. Para que a gente possa entender essas diferenças, essa desigualdade, a gente precisa entender a estrutura da nossa sociedade. Então, as mulheres, elas sempre foram colocadas, né, como responsáveis pelo cuidado, pelo lar, pelos filhos, pelos familiares. E apesar de já ter tanto tempo que a mulher está inserida no mercado de trabalho formal, porque desde sempre ela trabalhou, né, nós ainda temos algumas divergências significativas. Certo. E no caso de mulheres negras, a desigualdade é ainda maior, segundo as pesquisas. Essa realidade reflete também na carreira jurídica, Tainara? Sem sombra de dúvidas também. Infelizmente, as mulheres negras elas sofrem um duplo preconceito, né? Tanto pelo fator de serem mulheres, quanto por serem negras, né? Então, se as mulheres, em regra geral, já ganham menos que os homens, ainda que em mesma função, mesma capacidade técnica, as mulheres negras ganham ainda menos do que as mulheres brancas. Recentemente, no ano de 2023, a FGV fez um estudo que as mulheres negras, elas recebem em torno de 48% a menos que os homens brancos. Uhum. E falando especificamente da carreira jurídica, as mulheres, ela tem essa desigualdade? Você percebe isso no mercado? Sim, sim, a gente percebe, tanto no nosso meio, seja ele acadêmico, seja como advogada, seja como a gente observando os magistrados também, a gente olhar a estrutura mesmo dos tribunais superiores, né? Nós também não identificamos mulheres negras atualmente, então infelizmente sim. A gente percebe que em muitas funções, né, como palestrantes, por exemplo, isso fica mais ainda claro, né? Quando temos cargos, ainda tem algo que é tabelado, vamos dizer assim, né? Mas quando tem palestrantes, a gente percebe mais escancarada essa desigualdade, Tainara? Sim, e o triste, né, é porque a realidade do nosso Brasil hoje é que nós temos mais de 50% da população composta por mulheres, mas isso não se reflete na política, nos postos de poder, né, cargos de confiança e de destaque. Então, sim, nós reparamos essa desigualdade nesses momentos, sim. E é sobre isso que eu quero falar agora, com relação a esse acesso aos cargos de liderança, né, o chamado teto de vidro que impede as mulheres de avançar a carreira. Você acha que acontece muito isso?
acontece. Como eu disse na primeira pergunta, a gente precisa considerar toda uma estrutura social. Então, no mercado de trabalho, a gente tem que considerar que a mulher ela tem dupla jornada. Então, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai chegar em casa, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar do lar, porque ela foi inserida nessa posição socialmente falando, né? Tem o fator da gestação, que nós ainda temos um cenário de muita discriminação no mercado de trabalho, pelo fato da mulher ela engravidada, ela ter o período de licença maternidade, de ter os cuidados com a criança. Infelizmente, a gente ainda tem, por mais que a gente sabe que é contra a legislação, mas ainda existem empresas que, durante o período de contratação, chegam a questionar, mas você tem filhos? Você pretende ter filhos? Ou então coloca lá que prefere que sejam homens, né, os candidatos. Exatamente. Quem que cuida quando você não está, né? Então, a gente tem um viés no mercado de trabalho que coloca as mulheres de forma marginalizada. Com certeza. E muitas empresas estão implementando, né, no caso contrário, né, programas de diversidade e inclusão. Em sua visão, quais são as melhores práticas, né, nesse sentido, para promover a equidade de gênero de forma efetiva no ambiente de trabalho? E se tem algum caso concreto que você pode compartilhar com a gente, tem acontecido realmente, para que sirva até de exemplo, né, para outras empresas? Sim, primeiro a gente precisa que as empresas entendam a necessidade dessas ações afirmativas para que a empresa represente o nosso cenário atual. Então, se no Brasil nós temos uma maioria, a população é majoritariamente formada por mulheres, é preciso que essas empresas também reflitam essa realidade. Com isso, a gente também precisa que as empresas entendam as peculiaridades da mulher, né? Eu não digo que, até como eu disse há pouco tempo sobre a questão social, uma das nossas pautas, né, uma das lutas que as mulheres têm em relação à questão do mercado de trabalho é a parentalidade, porque hoje a mulher tem a licença maternidade, o homem tem, mas é discrepante a diferença, né? Sim. Então a responsabilidade, seja legal, seja social, é imposta sobre a mulher, sobre esse dever de cuidado. Então a gente fala também sobre a questão da parentalidade, que os homens tenham essa mesma responsabilidade que as mulheres. Enquanto nós não temos isso, nós precisamos que as empresas tenham essas políticas afirmativas, seja de promover um ambiente adequado para recepcionar essa mulher. Existem muitos casos, infelizmente é muito comum também que mulheres, quando retornam da licença maternidade, têm um alto índice de rescisão contratual. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Olha só. Um exemplo aqui claríssimo. Então, realmente, as empresas têm que ir ao contrário disso, né, dessas atitudes, né? Inclusive, a gente sabe que muitas das vezes as empresas num modo geral, eu não digo empregado, empregador, não nesse cenário, mas no mundo capitalista que nós vivemos, né, se pesa muito a questão econômica. Então, empresas que têm essa equidade de gênero, elas apresentam um crescimento financeiro de em torno de 25%. Né? Então, é algo significativo. E tem alguns exemplos bons aí que podemos citar, sim, né? Sim, nós temos empresas muito grandes, como a própria Coca-Cola do Brasil, o Boticário, a Natura, que já implementam políticas de equidade, então, até mesmo no processo seletivo, né, de ter vagas, mesmo quantitativo de vagas para mulheres e para homens. Essas políticas são importantes e extremamente necessárias. Com certeza. Tainara, a gente vai fazer uma pequena pausa agora e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Estamos falando sobre equidade de gênero. Então, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo com a advogada Tainara Ferro. Já estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é com a advogada Tainara Ferro. Estamos falando sobre equidade de gênero. Tainara, agora uma pergunta aí que realmente faz todo sentido nesse assunto. As mulheres costumam ser maiores vítimas de abuso sexual e moral no trabalho, infelizmente, né? Como a Justiça tem respondido a esses casos de assédio? Hoje nós temos a legislação chamada Emprega Mais Mulheres, que estabelece que as empresas são obrigadas a fornecer capacitação e treinamento relacionado às temáticas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Fala também sobre a política de canais de denúncia, né? Então, o primeiro passo é a conscientização. Dito isso, nós temos também o protocolo com perspectiva de julgamento de gênero. Porque, como a gente disse, né, nós temos um cenário majoritariamente feminino, não há como a gente esperar que nós tenhamos um julgamento voltado para essa perspectiva da mulher, sendo que nós temos majoritariamente magistrados homens, ministros e juízes homens, né? Então é necessário implementar esse protocolo também. Explica pra gente um pouquinho mais sobre esse protocolo. Ele tem funcionado? Como é que ele funciona mesmo na realidade ali?
O protocolo ele foi implementado pelo CNJ em todo o Brasil, então todos os tribunais eles são obrigados a implementar, né? É necessário que os magistrados tenham uma atenção especial à condição da mulher. Então, como no caso da violência doméstica, que é um pouco mais fácil da gente entender, que se fala muito da revitimização, mas para que aquela mulher ela seja tratada, não é que é de uma forma diferente do que um homem seria, mas considerar as peculiaridades daquele caso, do que envolve aquela mulher. Com então, respeito, né? Com exato. Cuidado, né? Exato, como no caso do trabalhista, a gente considerar uma dispensa discriminatória depois do retorno da licença maternidade, as peculiaridades que a mulher encara no mercado de trabalho, por exemplo. Certo. E você acredita que a implementação desse protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero pode ajudar os profissionais da magistratura e da advocacia na luta pela equidade de gênero, Tainara? Sim, desde que colocado em prática, porque a teoria ela é muito bonita, né? Recentemente até escrevi um artigo sobre essa temática, porque de nada adianta a gente ter um julgamento com perspectiva, esse protocolo, se os nossos tribunais são compostos por mais de 70% por homens, né? Então, é possível que a gente primeiro tenha essa mudança na estrutura dos próprios tribunais. Recentemente, nós também tivemos uma resolução do CNJ para tentar reverter esse cenário, para que nós tenhamos nas listas tríplices, que sejam feitas 2 listas tríplices para os cargos para desembargador, desde que seja uma lista composta exclusivamente por mulheres e outra mista. Então, nós teremos essa qualificação, obviamente, né? Porque muito se entende que as mulheres não têm a mesma qualificação técnica, muito pelo contrário. Até alguns estudos apontam que as mulheres têm mais qualificação e mais estudo do que os homens e ainda assim são colocadas nessa posição inferior, né? Então, com esse protocolo, a intenção é equiparar, é trazer essa paridade dentro dos tribunais. Mas você tem visto avanços já? Nesse sentido? A passos lentos, salvo engano, uma pesquisa aponta que em 2053 nós teremos uma equivalência de homens e mulheres no cenário. Ainda temos um longo caminho, então, pela frente, né, Tainara? Sim, muito grande. E ações afirmativas e políticas públicas são fundamentais para promover, na sua opinião, essa equidade de gênero? São importantíssimas. Muitas das vezes nós vemos que a nossa sociedade como um todo, ela segue determinado caminho após uma legislação, alguma normativa, né? Então, por exemplo, o cinto de segurança, quando não era obrigatório, não se fazia uso. A partir do momento que você coloca uma sanção, uma penalidade e torna isso obrigatório, a gente tem um cenário diferente. Então, é importantíssimo, sim, que nós tenhamos políticas públicas de incentivo, nós tenhamos legislação para isso, para que as próprias empresas possam implementar. E eu digo não só no setor privado, mas público também, né? Que o setor público, o Estado, seja o exemplo para que as demais sejam também seguidoras dessa equidade. Tá certo, então, Tainara, queria agradecer, sua presença, foi muito bom falar sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada. Eu que agradeço e até a próxima, uma outra oportunidade. Tá ótimo. E você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, mais notícias da Justiça do Trabalho, você acompanha nas nossas redes sociais e no nosso site. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.